Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos então continuar aqui a desenvolver a matéria dos negócios jurídicos, continuando a partir do artigo 113 do Código Civil e avançando também em dois grandes temas importantes também para essa matéria de negócio jurídico, que é a questão da representação e também já ingressando nos elementos acidentais do negócio jurídico para falarmos sobre a condição. Então, vamos dar continuidade aqui, compreendendo o artigo 113, que eu já falo para vocês de pronto, que não será um artigo que nós iremos desenvolver a fundo. E por que não? Porque aqui ele trata especificamente de uma das funções do princípio da boa-fé. Princípio este que nós vamos estudar com maior detalhamento e aprofundamento lá em Direito Civil 4, quando estivermos falando dos princípios do direito contratual. E aí, nesta oportunidade, nós vamos falar de todas as funções, desdobramentos e aplicações do princípio da boa-fé. Aqui, então, ainda que superficialmente, vamos entender como que funciona a função interpretativa do princípio da boa-fé. Olha aí a sua tela. Veja, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E aqui nós tínhamos até 2019 somente este caput, que falava então, de maneira genérica, sobre como se deveria interpretar os negócios jurídicos, sendo sempre uma interpretação em conformidade com a boa-fé, entendendo que o negócio jurídico deve ser lido e entendido como uma forma de cooperação, de honestidade, probidade, de então aí de ter colaboração entre as 2019 vem então a Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e inclui dois parágrafos nesse dispositivo para tentar aí especificar aquilo que significa essa interpretação conforme a boa-fé do negócio jurídico. E vai dizer o seguinte, que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que 1. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. E aqui eu digo para vocês, nenhuma novidade de fato aquilo que a gente já entendia sobre a interpretação conforme a boa-fé, porque sempre deve se levar em consideração o comportamento das partes. Afinal, estamos falando de cooperação, colaboração entre as partes para a consecução do negócio. Daí vem o inciso segundo. Olha aí na sua tela. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Também, nenhuma novidade nesse inciso segundo, porque no momento em que você interpreta um negócio, você também tem que ver aí quais são os usos e costumes, as práticas que são realizadas para aquele negócio, para ver se há compatibilidade naquele comportamento das partes. Então, nada de novo. Inciso terceiro, corresponder à boa-fé. Aqui, um inciso extremamente inútil, porque se o caput já fala que deve ser conforme a boa-fé, tem que corresponder à boa-fé a interpretação. Então, aqui foi uma repetição sem sentido do legislador, um equívoco aqui na técnica legislativa. Inciso quarto, traz aqui uma novidade. Aqui se pode falar de uma novidade, que vai dizer que deve ser interpretado, então, o negócio jurídico, no sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. E aqui, embora tivéssemos aí algumas regras esparsas que levassem em consideração essa ideia do inciso quarto, aqui a gente trouxe, então, para os negócios jurídicos, em geral, a ideia da regra do contra proferentem, tá? Regra do contra proferentem, que nós encontramos aí na Europa, em muitos ordenamentos, sobretudo quando falamos dos princípios da unidroit. O que são os princípios da unidroit? A unidroit é um
Instituto de Direito Privado, que tenta ver aí formas de uniformizar ou pelo menos encontrar pontos em comum nos ordenamentos jurídicos no direito privado dos países europeus. E aí eles desenvolvem algumas, digamos assim, como se fossem códigos, como se fossem enunciados para tentar auxiliar o contato e a comunicação entre os ordenamentos jurídicos, sobretudo em negociações, em contratos, aí entre os países europeus. Alguns, inclusive, em contratos então, internacionais, adotam os princípios da UNIDROIT como uma aplicação subsidiária, outros até falam que vai ser regulado aquele contrato por esses princípios da UNIDROIT, enfim, aí conforme a autonomia privada. E esses princípios têm lá, em uma das suas cláusulas, né, um de seus enunciados, essa ideia da regra do contra proferentem, que é justamente que será a cláusula mais benéfica aquele que não redigiu o dispositivo. Isso, obviamente, se for identificável. E o que significa isso? Se é possível, então, eu saber quem foi que redigiu aquela cláusula e que o outro somente aderiu àquela vontade. E, posteriormente, houve uma confusão na interpretação daquela cláusula contratual. Logo, vai-se ter uma presunção de ter uma leitura mais benéfica àquele que aderiu tão somente àquela redação que foi aí proposta. Então, a regra do contra proferentem fica a favor daquele que não redigiu o dispositivo. Logicamente, isso fica muito mais fácil de ser identificado se falarmos no chamado contrato de adesão. O que significa isso? Um contrato em que uma das partes já diretamente propõe as cláusulas contratuais e a outra somente adere a essa vontade, somente assina. Ao final, não podendo, ou aí se pode muito pouco, discutir essas disposições contratuais. Então, fica fácil você aplicar a regra do contra proferentem. Por outro lado, em um contrato que é discutido, que é então construído entre as partes, fica um pouco mais complicado aplicar essa regra. Mas, obviamente, você pode aí tentar outros meios de prova, mostrar então por e-mails, por troca de mensagens, talvez quem que tenha aí proposto aquela cláusula que deve ser aplicada essa regra do contra proferente. Bom, vamos então para o inciso 5º. Olha só. Então, deve atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Também, outra cláusula que deveria ser óbvio, e aqui até temos algumas contribuições, digamos, da próprio raciocínio econômico, da ciência econômica, quando falamos de racionalidade econômica, falamos aqui das informações disponíveis no momento da celebração, para dizer o seguinte, que o contrato, o negócio jurídico, melhor dizendo, precisa levar em consideração aquela alocação de recursos e de riscos que foi feito pela parte naquele momento. Aquilo que era possível ela compreender, prever de efeitos desse negócio jurídico. Então, de maneira razoável, ver o que se podia esperar dessas partes diante daquela situação no momento em que celebraram o negócio, para que não dê uma interpretação posterior, falando, mas deveria ter feito isso ou aquilo, só que uma posição muito mais confortável de já conhecer os efeitos deletérios que talvez tenham ocorrido naquele negócio, né? Aquilo lá de ver a situação depois e ver com calma, com tranquilidade, de forma extremamente racional, qual seria o melhor caminho. Então, é se colocar no local, no momento da celebração, ver razoavelmente como seria o comportamento daquela parte, aquilo que poderia se esperar daqueles envolvidos diante das circunstâncias. Bom? Agora, o parágrafo 2º traz também uma regrinha nova interessante. Olha aí na sua tela. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação,
de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Aqui não deveria ser uma novidade, porque está dentro da autonomia privada você dizer como você quer que seja interpretado ou integrado o seu negócio jurídico. Como que você quer, então, que dê o sentido para aquele negócio. Mas o parágrafo 2º deixou isso explícito para tentar impedir, de certa maneira, aquela revisão judicial, ou seja, a intervenção de um juiz no negócio para dar a visão dele, a interpretação dele, impor essa interpretação de forma alheia àquilo que as partes originalmente queriam. Né? Então, não é porque o juiz tem uma visão de mundo diferente que ele tem que alterar aquele contrato. Não, se as partes quiseram que ele fosse interpretado de tal modo, deve ser respeitado, tendo somente a revisão judicial do contrato, a intervenção, a interferência judicial, quando assim requerido e quando assim necessária, ou seja, quando houver, de fato, violação a normas de ordem pública, normas que são impostas pelo sistema diante aí daquilo que baliza a autonomia privada. Bom? Vamos agora então para o artigo 114. Olha só, regra simples e fácil. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Aqui, o legislador quis deixar claro que não se pode ter uma interpretação que estenda além daquilo que foi declarado pela parte, por aquele que celebrou o negócio jurídico. E daí? Então, num negócio jurídico benéfico, por exemplo, um contrato de doação, em que se beneficia alguém com um objeto, com um bem, com uma coisa, eu não posso interpretar as cláusulas contratuais deste contrato de doação para ampliar, por exemplo, o objeto. Então, eu não posso fazer a leitura de, se eu falei que eu entregaria o carro de alguém na sua forma original, não posso, por exemplo, interpretar de forma ampliativa, entendendo que é o carro mais os acessórios que eu coloquei posteriormente. Não, se eu coloquei que eu quero doar o carro na sua forma original, deve ser interpretado de forma restrita. A entrega é do carro em si, sem os acessórios. Assim como, se eu estiver renunciando a um direito, devo interpretar essa renúncia de forma estrita. Então, se eu declarei lá em um contrato, né, em um acordo, que eu estou renunciando o recebimento de uma parcela de uma dívida, a renúncia deve ser interpretada de forma estrita, ou seja, estou renunciando àquela parcela somente e não todo o meu direito ao crédito. Bom? Então, é essa a ideia. Se vai beneficiar ou se vai renunciar um direito, então deve ver a interpretação estrita daquilo que foi declarado pela parte. Bom? Com isso, então, podemos ir para o próximo tema da nossa aula, que é sobre a representação. E aqui nós já estudamos parte das ideias principais da representação lá em Direito Civil 1, quando eu falei do regime de incapacidades, mas aqui a gente vai avançar alguns pequenos temas para ficar um pouco mais claro, diante, inclusive, da questão do negócio jurídico. E aqui nós temos que entender o seguinte, que a representação ela pode ser legal ou convencional. O que significa isso? Que a representação pode ser imposta pela lei, como ela também pode ser acordada pelas partes. Então, isso fica muito claro no artigo 115 e 120 do Código Civil. Na sua tela. 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. E o 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são estabelecidos nas normas respectivas. E os da representação voluntária são os da parte especial deste código. O que significa isso? Representação legal é aquilo que a gente já estudou, para então ter representação ou assistência daqueles que são incapazes. Então nós já vimos as normas respectivas
que tratam desse tema. Agora, a representação voluntária está lá a partir do artigo 653 do Código Civil, que fala do contrato de mandato, ou seja, em que, então, você, por meio do instrumento de procuração, dá poderes a alguém para agir em seu nome. Então, vamos pensar aqui no caso do advogado que representa seu cliente perante juízo. Ele, então, recebe um instrumento de procuração, concedendo-lhe os poderes para atuar em nome daquele que é parte no processo. Então, veja, aí ele recebe, então, um contrato ele celebra, melhor dizendo, um contrato de mandato. É uma representação voluntária, então, conferida por eles que são interessados em atribuir poderes de representação para o outro, tá? E como que funciona, então, essa representação, aqui, sobretudo, representação legal, tá? Olha só o artigo 116 do Código Civil. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Nada mais óbvio, né? Porque se você é o representante de alguém, se você é o assistente de alguém, você só pode agir diante dos poderes que você possui. Se você, então, agir além disso, você extrapolar esses poderes, aquele que é o representado não estará obrigado a cumprir aquilo que o representante agiu. E daí o representante, portanto, irá responder em nome próprio por aquilo que ele exceder nos poderes. Ou até mesmo poderá ter aí um dever de indenizar, não só porque excedeu, mas no caso também de abuso desse poder. Quando, embora tenha poderes para agir em determinada circunstância, ele o faz de maneira abusiva. Vamos imaginar que é celebrado um negócio jurídico por um representante de alguém, mas é celebrado esse negócio com pessoa que é considerada inimiga desse representado. Então, veja, a escolha de um outro contratante, de uma outra pessoa no negócio, muito ruim, que a pessoa, se estivesse agindo em nome próprio, nunca contrataria com ela. Então, veja, agiu dentro dos poderes? Tinha poder para negociar e contratar? Tinha, mas acabou agindo de forma abusiva porque escolheu justamente aquele que é um inimigo mortal aí desse representado, tá? Só para dar um exemplo para mostrar para vocês aí que eu posso então ter problemas, né? Aí pelo excesso, agir além dos limites, como eu posso também dentro dos limites agir de maneira abusiva no exercício desses poderes de representação. Bom, veja só. Aí podemos falar também da questão da possibilidade de anular esse negócio jurídico, tá? No caso de conflitos de interesse. Olha aí na sua tela, artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Então pense aí, nesse exemplo que eu dei, da venda aí do negócio com o meu inimigo mortal, com uma pessoa que eu desgosto, com uma situação em que então eu nunca teria celebrado o negócio naqueles termos conforme o representante fez. Aí então eu posso pedir a anulação desse negócio jurídico, né? Por quê? Porque aquela pessoa, aquele representante, poderia saber ou deveria saber que existia aí esse, digamos, né, de forma atécnica falando aqui, mas esse impedimento, essa ideia de que eu não gostaria disso, tá? E eu posso anular quando eu quiser, no momento que eu quiser? Não. Parágrafo único traz a regra, dizendo que é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Então, o que significa aqui esse parágrafo único? Primeiro,
180 dias, e como que é um prazo decadencial, é um prazo que corre sem qualquer suspensão ou interrupção. Fiquem tranquilos que prescrição e decadência é matéria que nós vamos estudar mais adiante aqui em Direito Civil 2, tá? Mas entenda que é um prazo que não pode sofrer qualquer tipo de suspensão ou interrupção. Corre diretamente, sem inclusive pular feriado, fim de semana e tudo mais, tá? Então, tem 180 dias. E daí a contagem pode ser da conclusão do negócio, se forem pessoas capazes, né? Então vai poder começar a contar esse prazo, e daí, a partir que concluir o negócio, conta 180 dias, ou se for incapaz, do momento em que cessar a incapacidade. Daí começa a contar as 180 dias aí para poder anular o negócio feito aí, celebrado pelo representante com conflito de interesses. Bom? Aí a gente volta lá para o artigo 117, que vai dizer o seguinte: salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Como assim? Como assim celebrar consigo mesmo? Imagine o seguinte, que você me elege como representante seu para aí celebrar um determinado negócio jurídico, como por exemplo uma compra e venda. Vamos dizer que você está vendendo um imóvel. E daí eu acho um comprador. Quem que é esse comprador? Eu mesmo. E eu vou lá então, na figura de comprador, assino o contrato. E no de vendedor, te representando, assino o contrato. Veja que, na prática, vai ser a mesma assinatura como comprador e vendedor, mas não é verdadeiramente um contrato comigo mesmo, né? Não estou celebrando um contrato consigo mesmo. Mas, na verdade, eu estou como representante seu e depois em meu próprio nome. Como representante vendedor, no meu próprio nome, comprador. Aí veja que a regra é que esse negócio seja anulável, ou seja, aquele que está sendo representado possa anular esse negócio porque eu estou aí agindo no meu próprio interesse. Veja, vamos pensar nessa compra e venda. Eu poderia aí, né, como representante, coloco um valor bem baixo para o imóvel e do outro lado, como comprador, adquiro o imóvel com valor baixo. Então, vou comprar, por exemplo, lá um apartamento e coloco o valor de R$ 1.000, pago R$ 1.000, assino os dois lados, acabou, né? Negócio celebrado. Então, há possibilidade de anulação do negócio se há essa ideia de celebração consigo mesmo, entre aspas, porque tecnicamente não há celebração consigo mesmo. Mas é colocado já lá no artigo 117, de novo, que ele diz que, salvo se o permitir a lei, que isso é muito difícil pensar uma hipótese que a lei permita isso, ou o representado. Então, o próprio representado pode autorizar aí que seja feito esse negócio consigo mesmo, tá? E daí, então, não haveria problema nenhum. Ou até mesmo não propor ação de anulação no prazo aí dado em lei, que nós vamos estudar mais adiante, para poder aí pedir a anulação do negócio jurídico. E daí, então, ele vai se convalidar no tempo, tá? E o parágrafo único? Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. O que significa isso? Olha só, pessoal. Aquele que é o representante, aquele que então recebeu o instrumento de procuração, ele pode subestabelecer uma outra pessoa para também ser um representante. Então, digamos, eu recebo a procuração do meu cliente para agir em juízo, para representá-lo numa ação. Só que no dia da audiência, eu não posso comparecer por algum motivo. Então, o que eu faço? Eu faço o subestabelecimento desta procuração para um outro advogado para agir lá em meu nome e no nome do meu cliente. Então, ao subestabelecimento desta procuração. Isso é possível? É possível.
Mas veja que o parágrafo único está aqui criando uma regra muito específica contra a burla, no caso aqui do caput do 117. Vamos lá de novo. Olha só. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Ou seja, vamos imaginar aquele exemplo da compra e venda com eu mesmo assinando dos dois lados. Para não ficar na cara que eu estou representando o vendedor e estou assinando em meu nome como comprador, eu subestabeleceria para uma terceira pessoa a procuração, esse terceiro assinaria o contrato, e no fim haveria a compra e venda para mim mesmo, né, de certa forma. Mas não ficaria tão na cara porque teria esse terceiro envolvido. Se isso acontecer, veja, por mais que tivesse esse subestabelecimento, vai ter-se como celebrado o negócio pelo próprio representante, tá? Não há como falar aí dessa fraude. E o 118, para fecharmos aí a questão da representação, vai dizer que o representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Veja que aqui a gente pode até lembrar lá da teoria ultra vires, que a gente trabalhou já lá sobre pessoas jurídicas, né? Fazendo aqui só uma analogia para ficar mais fácil de entender. Tem que agir no limite dos meus poderes. Se ultrapassar os meus poderes, então daí eu respondo pessoalmente. Então tem que mostrar para o outro qual que é a extensão e os limites desse poder para poder então representar devidamente e celebrar os negócios jurídicos. Bom, isso era então o que tinha para falar sobre representação e vamos agora falar sobre condição. E veja que nós vimos anteriormente que nos planos do negócio jurídico havia o plano da existência, da validade e o plano da eficácia na sua tela. E nós vimos então que o plano da eficácia, ele faz com que imediatamente o negócio jurídico produza os devidos efeitos, desde que respeite os requisitos de existência e de validade. Mas é possível que as partes, se assim quiserem, imponham restrições à eficácia desse negócio. E a forma de impor essas restrições é por meio dos elementos acidentais do negócio jurídico, que são a condição, o termo e o encargo. Na aula de hoje, portanto, nós vamos falar um pouco sobre a condição. E a ideia da condição aqui, né, é que ela é uma cláusula, então, posta no negócio jurídico e que vai aí subordiná-lo a um evento futuro e incerto. Então veja, para que o negócio produza os seus devidos efeitos ou até mesmo cesse a produção dos seus efeitos, há a possibilidade de impor uma cláusula, esse elemento acidental do negócio jurídico, que subordine esses efeitos a um evento futuro e incerto. E o que significa isso? Evento futuro e incerto. Futuro, porque só vai acontecer posteriormente à imposição dessa cláusula. E incerto, porque não está subordinado ao arbítrio das partes, nem sequer sei de fato se vai acontecer aquele evento. Ou seja, há possibilidade de ele ocorrer, mas não é certeza. Porque se fosse certeza, nós não teríamos uma condição, mas teríamos um termo. E termo nós vamos estudar lá na nossa próxima aula. Então, pegando esse conceito que eu trouxe para vocês, vamos ler o artigo 121 do Código Civil. Olha só. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito
do negócio jurídico a evento futuro incerto. Então, falamos de condição, aqui sempre num negócio jurídico determinado pelas partes, que vai subordinar os seus efeitos a um evento futuro incerto. Então, digamos, eu irei te dar uma premiação, te darei então aí um paletó novo se você passar no exame da ordem. Veja, é certeza que você vai passar no exame da ordem? Não. Acredito que meus alunos seria quase certeza, mas é um futuro incerto. Por quê? Pode ser que você não faça o exame, pode ser que você fique nervoso na hora e não consiga. Justamente aquela matéria, aquele conteúdo, você teve um branco, um lapso na memória naquela hora de fazer a prova, e daí pode ser que você não seja aprovado. Então, evento futuro e incerto. Agora, se eu digo para você que eu vou te dar um paletó novo se quando chegar o Natal, veja, o Natal é um evento futuro e certo. Por quê? Porque com certeza chegaremos no dia 25 de dezembro. Né? Teremos então essa data, existe essa data festiva. Então, a certeza descaracteriza a condição, mas a transforma em termo. Então, se eu falo que eu vou te entregar também um vestido novo no seu aniversário, veja, o seu aniversário é uma data certa, um evento certo. Então, é um termo e não uma condição. Então, sempre tem que pensar, é a possibilidade de não acontecer aquele evento? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é condição. Bom, vamos olhar então agora o próximo dispositivo, o artigo 123. Olha só. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Simples e fácil, né? Então, de acordo com a lei, com a ordem pública e bons costumes, pode você, dentro da sua autonomia privada, criar essa condição. Entre as condições defesas, ou seja, proibidas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou seja, não deixar ele produzir qualquer efeito sequer, né? Ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. E aqui, esse final é a parte mais importante desse dispositivo. Aqui ele vai tratar das condições puramente potestativas, que são, então, proibidas. Que seria basicamente a gente traduzir essa ideia da condição puramente potestativa na ideia de que uma das partes pode falar: se eu quiser, o contrato produzirá efeito. Isso não pode, né? Estou falando aqui simplificando, mas a cláusula pode aí, então florear um pouco isso, mas no fundo se uma das partes quiser, então ocorre o efeito do negócio. Isso é proibido, porque senão você não tem aí o controle, né, do negócio, você simplesmente expõe ele a uma vontade em si de uma das pessoas e essa pessoa ter o controle se vai produzir efeitos ou não. Isso não pode, né, porque foge inclusive da ideia do consentimento, né, da manifestação mútua de vontades. Bom, artigo 123. Mas antes do artigo 123, preciso explicar para vocês uma classificação importantíssima das condições. Que nós temos duas espécies de condição: as condições suspensivas e as condições resolutivas. E o que são essas espécies de condição? Veja, quando eu falo de condição resolutiva, eu estou tratando de uma condição que irá subordinar o fim dos efeitos do negócio jurídico a um determinado evento futuro incerto, tá? Um evento futuro incerto. Então, veja, celebrei o contrato, ele começa a produzir efeitos. Implementada a condição, ele para de produzir os efeitos, tá? Então, essa é a condição resolutiva. Por outro lado, se eu celebro um contrato e digo que ele só irá produzir efeitos se ocorrer o evento futuro incerto, aí eu estou diante de uma condição suspensiva. Olha aí, então, na sua tela.
Resolutiva, está produzindo efeitos desde a formação do contrato e para de produzir efeitos com o implemento da condição resolutiva. Na suspensiva, celebrei o negócio jurídico, ele não produz efeitos enquanto não há o implemento da condição suspensiva, a ocorrência do evento futuro e incerto. Bom, muito bem. Gravem então essas duas classificações para então agora entendermos os próximos dispositivos legais. Olha então o artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. 1. As condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Pensa só, se eu falo para você que eu só vou te pagar se houver aí então a, a, a ocupação, por exemplo, da Lua, pensa agora no nosso momento atual, né? Veja que é uma condição física e até juridicamente impossível, porque não há aí possibilidade fática, material de se ocupar a Lua e, obviamente, não há aí forma ainda jurídica de fazer essa ocupação. Então, condições físicas ou juridicamente impossíveis, tá? Então, veja que aqui eu tenho que pensar sempre se é possível realizar aquela condição ou não, se há possibilidade material ou jurídica. Vamos pensar um exemplo também de impossibilidade jurídica. Eu falo que eu vou te pagar um determinado valor se você abrir mão, aí se você nunca mais realizar a sua liberdade de expressão. Então, veja, né? Aí não tem como você parar de exercer sua liberdade de expressão, porque isso é juridicamente impossível. Inciso segundo, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Então, veja, eu coloco aí como condição a prática de um crime, né? Ou então a realização de um crime para aí implementar essa condição e você receber o benefício. Não pode. E terceiro, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Ou seja, aquelas que não dá para entender ou aquelas que não fazem sentido em si porque diz uma coisa de um lado e fala a outra contrária do outro. Né? Então aí todas vão invalidar o negócio jurídico porque subordinados a condições que não têm como serem cumpridas. Bom? 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Veja, diferente do que acontece no inciso primeiro, que invalida o negócio jurídico, no caso da condição resolutiva, o negócio produz os seus devidos efeitos. Só vai considerar que não existe aquela condição. Por quê? Se é resolutiva, o negócio já está produzindo seus devidos efeitos. Teria só a interrupção da produção desses efeitos com o implemento da condição resolutiva. Como ela é impossível de ser implementada, então considera que ela nem existe. Então veja, se eu tenho que realizar uma condição impossível para poder aí parar a produção dos efeitos do negócio, é como se não existisse, ela não existisse. Agora, se eu teria que não fazer uma coisa impossível para poder aí parar os efeitos do negócio, também se considera aí inexistente. Bom? Artigo 120. Vamos lá. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Um tanto quanto óbvio aqui diante do próprio mecanismo de funcionamento da condição suspensiva. Afinal, se você vai só ter a produção dos efeitos com o implemento da condição suspensiva, logo você só adquirirá o direito quando houver o implemento da condição. Até então, você tem um direito eventual. Um direito é que talvez se concretize no futuro, uma expectativa de que aquele direito virá a existir. Então, por enquanto, você não adquiriu
direito nenhum. Bom? Artigo 126. Só. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Então, vamos pegar um exemplo simples. Tem um negócio subordinado a uma condição suspensiva. Posteriormente, faço um adendo a esse negócio e coloco outras cláusulas, outras condições, outras disposições. E eis que a primeira condição suspensiva lá, ela é implementada. O que vai acontecer? Essa condição valerá e aquelas que forem incompatíveis serão ignoradas, não terão valor. Bom, então deve ser feita uma leitura do próprio negócio jurídico e ver essa primeira condição implementada é incompatível com as demais, então as demais não são mais consideradas. São compatíveis, então elas vão poder aí viver, conviver nos efeitos desse negócio jurídico. Bom? Artigo 127. Olha só. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Veja, simples e fácil também, conforme nós estudamos aqui agora o que é a condição resolutiva. Porque, veja, como já está produzindo os seus efeitos do negócio jurídico, então eu já tenho o direito estabelecido, tendo esse direito desaparecendo somente no caso de implemento da condição resolutiva. Tá? 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição, pendente conforme aos ditames de boa-fé. Veja, a regra aqui é extensa, mas é muito fácil de entender. Primeira parte aqui do dispositivo é o que eu já falei para vocês exaustivamente, que é o funcionamento, o mecanismo da condição resolutiva. Houve o implemento, extingue o direito aí, do contrato, para de produzir os seus efeitos. Agora, pode haver um negócio de execução continuada ou periódica. O que significa continuada ou periódica? Pense aqueles contratos que são cumpridos regularmente em períodos de tempo. Então, a todo mês tem o cumprimento daquele negócio, a cada semana, a cada 3 dias, enfim, aquilo que foi definido pelas partes. Veja, se houver o implemento dessa condição, não significa que todos aqueles direitos que foram cumpridos de forma contínua, de forma periódica, serão perdidos. Salvo se assim as partes dispuserem, elas quiserem assim, Se não, aquilo tudo está protegido, que foi já realizado ao longo do tempo e somente após aí a condição resolutiva implementada é que vai, então, termos aí o desfazimento desse direito. Então, voltando aí para a redação do 28. Olha só. Mas, se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Daí, obviamente, esse final deve-se verificar o caso concreto para que não tenha, então, incompatibilidade com a boa-fé ou com a natureza das coisas, na natureza do próprio negócio jurídico. 129. Olha só. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.
Veja, a regra parece complicada, mas é muito fácil de entender. Imagina que o nosso negócio se subordina a uma verificação em um sistema eletrônico de entrada, por exemplo, de uma mercadoria. Tem que atingir um determinado número, por exemplo. Então, o sistema tem que consultar, aparece um número lá para poder eu então produzir os efeitos aí da condição, tá? Veja só, vamos imaginar que eu vou ser aí o desfavorecido, ou seja, se ocorrer aquela condição, eu vou ter que cumprir alguma obrigação lá do negócio jurídico. E aí, você, o outro contratante, vai lá e hackeia o sistema e altera maliciosamente o número só para eu ter que cumprir o contrato. Veja, nessa situação, como você maliciosamente aí modificou o negócio, você não vai poder ser aí beneficiado por ele, porque você maliciosamente, como favorecido nesse negócio, você aí então alterou para receber o benefício. Então, vai se considerar que a condição não foi verificada, não foi implementada. Agora, se, por exemplo, a condição ia aparecer esse número aí no sistema e você hackeou para não aparecer, aí então, nesse caso, veja, como você ia ser desfavorecido nesse negócio aí, então a gente vai considerar que a condição aconteceu. Então, vamos imaginar que precisava aparecer aquele número para você cumprir a obrigação. E você começa a mudar lá para não aparecer porque você não quer cumprir a obrigação. Então, provado isso, você vai ter consideraremos então que foi verificada essa condição. Bom? Sabendo isso, a partir desse exemplo, vamos olhar de novo o artigo 129. Olha só. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Então veja, aí, não deixei acontecer a condição de forma maliciosa. Então, considera-se que ela aconteceu. E depois, considerando-se ao contrário, não verificada a condição, maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, forçou a acontecer de forma maliciosa a condição, vai considerar o contrário, que ela não ocorreu. Bom? E o último dispositivo que eu quero trabalhar com vocês é aqui, que ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Então, mesmo que eu não tenha adquirido o direito ainda lá pela condição suspensiva, né, ainda esteja nesse período em que vai ocorrer o evento futuro e incerto, eu já posso realizar atos para conservar esse direito eventual. Então eu estou vendo que aquele, por exemplo, automóvel que eu receberia com o implemento da condição está sendo aí depreciado, está então próximo de sofrer uma deterioração, eu posso realizar um ato de conservação para garantir que, ocorrendo o evento futuro incerto, eu receba de fato aquele objeto, aquele bem desse negócio jurídico. Tá bom? Pessoal, era isso então que eu queria tratar na aula de hoje com vocês e na próxima falamos então sobre termo e encargo, certo? Muito obrigado e até a próxima.